Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem tá de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. É isso mesmo, então deixa comigo, Leandro Souza aqui, em mais um episódio do meu, do seu, do nosso Comenta na Voz, o seu podcast que vai ao ar toda terça-feira. Mudamos o dia já há algum tempo, então toda terça-feira lançamos aí mais um episódio do podcast Comenta na Voz. O episódio de hoje, sabe, eu queria diversificar. Queria combinar aí com os senhores, senhoras, senhoritas. Seja bem-vindo logo, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gostaria de combinar que hoje, o episódio de hoje, bem mais especial. Especial no sentido de, vamos diversificar um pouco. Geralmente, eu trago apenas um assunto por podcast, né? Um assunto por episódio. Muitas vezes também a gente pega aí... traz alguém da Voz do Repórter. Já tivemos o Olavo Salles fazendo entrevista com o Geraldinho Saravá, já tivemos programas especiais, ou seja, bem diversificado aqui o Comenta na Voz. Mas geralmente a gente faz um único assunto por episódio, tá? Então hoje, agradecendo a sua audiência e a sua paciência, eu vou trazer aqui alguns assuntos que eu acho interessante, tá? Lembrando que eu gosto sempre de trazer assuntos que você possa ouvir em qualquer época, tá? Deixa eu repetir aqui, ou deixa eu explicar para você, meu amigo, para você, minha amiga. Eu não gosto de trazer, por exemplo, uma análise de um jogo apenas, porque o jogo já passou. E não sei quando você vai ouvir o podcast, pode estar muito atrasado, né? O assunto pode estar defasado já. Você já pode ter ouvido em vários outros locais. Quando for ouvir aqui o Comenta na Voz, já não tem mais nada, né? Não gosto de trazer classificações, né, de campeonatos, porque, repetindo, eu não sei quando você vai ouvir. Você pode ouvir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você pode ouvir no dia que foi lançado, ou você pode ouvir daqui a 3, 4, 5, 6, 10 dias, um mês depois que foi lançado, tá? Inclusive, quem perdeu os episódios passados do Comenta na Voz e está pelo site da Voz do Repórter, vai no link na Voz do Repórter, no meu canal no YouTube. Vou deixar no canal do YouTube, vou deixar uns cards aqui em cima com todos os episódios, com a playlist de todos os episódios do Comenta na Voz, tá? Então, se você tá aí no site, vai lá no YouTube, canal do Leandro Souza, e escuta, ouve lá a playlist de todos os episódios do Comenta na Voz. Se você já está aqui pelo YouTube, então dá uma passadinha lá no site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, e ver também os conteúdos da Voz do Repórter. Temos outros canais de áudio lá, vamos chamar assim. Temos os podcasts mais curtinhos que o Ronald Pinheiro sempre coloca lá. Nós temos o Tech Giro, que é comigo, Leandro Souza mesmo. A cada 15 dias a gente lança um novo episódio. O Tech Giro, que fala sobre tecnologia. E temos toda a programação da Voz do Repórter lá. Papo Tricolor, Leões Festeiros, o Parada na Voz, o Decifrando a Bola. Enfim, uma programação vasta, cheia de conteúdos ecléticos para você, meu amigo, e para você, minha amiga internauta conectado. Bom, mas como eu falei, hoje eu queria trazer aí alguns assuntos para vocês, sempre tentando deixar aí, como eu disse, atual, tá? Não adianta eu ficar falando aqui de algumas coisas que depois vocês
não vão conseguir acompanhar ou vai ficar defasado, tá? Então a gente faz aí essa como é que eu posso dizer? Tentar trazer aqui uns comentários de assuntos que possam ser sempre mais atuais, tá ok? Vamos fazer assim? Bom, então hoje, tá? Eu vou trazer para vocês primeiro assunto, Série D do Campeonato Brasileiro, tá? Que já está na sua segunda fase. Na semana que esse episódio foi lançado, preste atenção, na semana que esse episódio foi lançado, nós temos os seguintes confrontos da segunda fase, tá? Então, é um assunto que pode ficar defasado? Pode, mas como a gente falou da Série D em algum outro episódio, né, nos episódios passados a gente falou de Série D, trouxe todos os times, trouxemos aí todos os times não, que eram muitos times, né, mas trouxemos os grupos, principalmente os times cearenses. Então na segunda fase eu vou trazer aqui os confrontos, tá? Aí em episódios futuros a gente vai acompanhando a Série D, então você tem como não ficar defasado nesse sentido, tá ok? Então a gente combina assim. Então os confrontos da segunda fase da Série D, o seguinte: Motoclube Castanhal, Penharol e 4 de Julho, Galvez e Guarani de Sobral, o primeiro representante nosso aí, cearense, o Galvez enfrenta o Guarani de Sobral, Paragominas e o São Raimundo de Roraima, o Retrô e ABC, América de Natal e Itabaiana, Atlético Cearense e Juazeirense, o outro nosso representante que ainda está na competição, Atlético Cearense e Juazeirense, Sergipe e Campinense, Caldense e Aparecidense, União Rondonópolis e Boa Esporte, Brasiliense e Ferroviária, Uberlândia e Nova Mutum, Caxias e Portuguesa, Cianorte e Cascavel, Bangu contra Joinville e fechando Esportivo e Santo André. Os 16 confrontos dos 32 times que passaram para a segunda fase da Série D 2021 do Campeonato Brasileiro, tá? Então, já aconteceram alguns jogos, não vou trazer o resultado hoje. Em episódios futuros, vou trazer os outros classificados e assim a gente vai deixando você, meu amigo, você, minha amiga, que sempre acompanha o podcast, comenta na voz, sempre atualizado, tá ok? Então, esses aí são os 16 confrontos da Série D 2021. Só repetindo os confrontos de nós tínhamos 3 cearenses na competição, né? Nós tínhamos o Guarani de Sobral, nós tínhamos o Atlético Cearense e nós tínhamos o Caucaia. Para a segunda fase, infelizmente ou felizmente, né, passou a maioria, temos agora 2 representantes. O Guarani de Sobral, que enfrenta o Galvez, e o Atlético Cearense, que está enfrentando a Juazeirense, tá? Então esses são os 2 confrontos dos 2 times cearenses que ainda estão na briga, ainda estão na luta, buscando aí uma vaga na Série C para 2022, ok? Beleza da Rosa? Bom, esse foi o primeiro assunto do nosso podcast Comenta da Voz dessa semana. Você já sabe, você está aí pelo YouTube, curta, siga, compartilha, né? Deixa o seu like aí, tá? Se inscreve no canal se gostou. Se não está pelo YouTube, está pelo site da Voz do Repórter, vai lá no YouTube e deixa o seu like lá. E se estiver pelo YouTube, vai lá também no site da Voz do Repórter. Bom, outro assunto que eu queria trazer hoje no nosso podcast dessa semana, que eu não falei ainda, até porque mudou de emissora e parece que começa agora a deslanchar,
até porque já está bem adiantado o campeonato. E a gente traz as informações do que? Fórmula 1, pessoal, exatamente. Apesar de eu mesmo perdi um pouco o interesse por não termos nenhum brasileiro, mas de vez em quando a gente acompanha aí algumas corridas, principalmente a que aconteceu nesse final de semana, e tem muita coisa interessante, tem muita coisa acontecendo aí no Mundial de Fórmula 1 da FIA, que é a temporada de número 72 da competição anual de Fórmula 1. É uma categoria de monopostos, reconhecida pela FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, que é a FIA, né? E o campeonato desse ano ele é disputado em 23 etapas, sendo o maior número da história da categoria. Ele iniciou no Bahrein em 28 de março e termina nos Emirados Árabes Unidos em 12 de dezembro. E é nesta temporada que vai ocorrer a estreia do Grande Prêmio da Arábia Saudita, que será realizado no circuito urbano de Jeddah, além do retorno do Grande Prêmio dos Países Baixos, que vai ser realizado no circuito de Zandvoort, na cidade homônima. 10 equipes e 20 pilotos competem para serem campeões mundiais de construtores e de pilotos, respectivamente. Não vou deixar aqui a classificação, tá? Não vou deixar a classificação porque quando você estiver ouvindo nosso podcast, pode ser que esteja totalmente mudada a classificação. E, claro, vai estar alterada com certeza. Não sei as colocações, mas o número de pontos, sim. Bom, os calendários desse ano, o Grande Prêmio do Bahrein, foi em março. O Grande Prêmio da Emília-Romanha, que é em Imola, foi no dia 18 de abril. O Grande Prêmio de Portugal, realizado em 2 de maio. Grande Prêmio da Espanha, em 9 de maio. E o Grande Prêmio de Mônaco, também em maio, no dia 23. Em junho, foi o Grande Prêmio do Azerbaijão. O Grande Prêmio da França, que é lá no circuito de Paul Ricard. E o Grande Prêmio da Estíria e o Grande Prêmio da Áustria, que foi em Spielberg. Esses dois grandes prêmios foram no dia 27 de junho e no dia 4 de julho. Em julho tivemos ainda o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, e foi em Silverstone. Em agosto, o Grande Prêmio da Hungria. E no dia 29 de agosto tivemos o Grande Prêmio da Bélgica. No dia 5 de setembro, o Grande Prêmio dos Países Baixos, né, que em Zandvoort. E no dia 12 de setembro nós tivemos o Grande Prêmio da Itália no Autódromo de Monza. Ainda vamos ter nessa temporada, 26 de setembro, isso na semana que o nosso podcast está sendo lançado, hein, pessoal? No dia 26 de setembro em Sochi, na Rússia. 10 de outubro na Turquia. No dia 24 de outubro nos Estados Unidos. No dia 7 de novembro na cidade do México. No Brasil, no dia 14 de novembro no Autódromo José Carlos Patti, Interlagos, lá em São Paulo, né? Vamos ter ainda no dia 5 de dezembro na Arábia Saudita e fechando a temporada no dia 12 de dezembro o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Isso lá no dia 12 de dezembro, né? Então esses são os 22 grandes prêmios aí que vão ser realizados nessa temporada de 2021. As equipes que concorrem esse ano, a Alfa Romeo Racing, a AlphaTauri, a Alpine, a Aston Martin, a Ferrari, a Haas, a McLaren, a Mercedes, a Red Bull e a Williams. Então são 10 equipes aí que estão concorrendo nesse Fórmula 1 de 2021, Campeonato Mundial de Fórmula 1, organizado aí pela FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo. Vamos trazer aqui os pilotos de todos, né? Então vamos lá. Nós temos o Max Verstappen, o Lewis Hamilton, o Valtteri Bottas,
o Lando Norris, Sérgio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, o Pierre Gasly, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, o Lance Stroll, Yuri Tsunoda, o George Russell, o Nicolas Latifi, o Kimi Raikkonen, o Antonio Giovinazzi, o Mick Schumacher, hein? O Robert Kubica e o Nikita Mazepin, né? Esses são os pilotos que estão concorrendo nesse ano no campeonato de Fórmula 1 organizado aí pela FIA. Claro que a gente sabe aí que nós temos aí pilotos já com uma certa experiência, né? A gente fala aí o Verstappen, o Hamilton, o Bottas, né? O Pérez, o Sérgio Pérez, o Fernando Alonso, né? Também está correndo ainda, o Ricciardo, né? O Daniel Ricciardo, aí tem o Sérgio Pérez, o Charles Leclerc, enfim, são alguns pilotos que a gente já conhece há algum tempo, porque já estão aí na Fórmula 1 há algum tempo. E você não está mais acompanhando a Fórmula 1? Eu vou falar aqui porque não tem nada a ver, né? A Globo perdeu os direitos de transmissão e agora estão passando no sistema Band, né? Então, na Band, TV Band aí, passa as corridas. Então, você aí que gosta de automobilismo, gosta de Fórmula 1, pode acompanhar aí a Fórmula 1 2021 esse ano pela rede Band, pela Bandeirantes, né? Está acompanhando aí a Fórmula 1, tá ok? Bom, pessoal, era isso, tá? Nosso podcast hoje bem diferente, com dois assuntos, Série RD de um lado e Fórmula 1 de outro, né? Pode ser que eu traga mais nesse formato, comenta na voz nesse formato, com dois ou mais assuntos. Eu queria trazer hoje para vocês também mais um assunto que seria a NFL, a primeira rodada, a rodada de abertura da NFL, mas eu vou deixar para a próxima. Por quê? Próximo episódio, ou nos próximos episódios, eu vou juntar aí algumas rodadas da Fórmula 1, não, Fórmula 1 já acabou, da NFL, e trazer para vocês aí alguns aspectos que a gente está vendo aí da temporada regular de futebol americano que iniciou na semana, ou no final de semana, que antecedeu o lançamento desse podcast. Não sei qual é o dia que você vai estar ouvindo o podcast, mas no final de semana que antecedeu o lançamento desse episódio do podcast Comenta na Voz, nós tivemos aí o início da temporada regular da NFL e eu acompanhei alguns jogos. Vocês sabem que eu gosto muito de futebol americano, então acompanhei alguns jogos iniciais e gostei bastante, alguns jogos emocionantes, mas não vou falar mais sobre isso não, deixa aí para o próximo episódio, próximos episódios, né, do podcast Comenta na Voz. Tá ok, meu amigo? Tá ok, minha amiga? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, seja bem-vindo mais uma vez, espalhe aí nas suas mídias, nas suas redes sociais, o podcast Comenta na Voz. E aproveita, deixa a sua dúvida, deixa a sua crítica, deixa a sua sugestão, como também faça comigo o Comenta na Voz, tá? Você quer participar? Manda o áudio que eu coloco, com certeza coloco aqui no Comenta na Voz, tá ok? Então, vou ficando por aqui mais uma vez, agradecendo a audiência, a paciência. Fiquem com Deus e até os próximos episódios do podcast Comenta na Voz, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz.
Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.